Polícia Federal acusa Google e Telegram de abuso de poder em posicionamentos contra o PL 2630. A PL do fim do mundo, meu irmão. A PL da censura. Olha só que coisa incrível. Você tem uma plataforma, certo? Uma plataforma privada, não é pública. E aí você dá a sua opinião sobre um determinado assunto. Assunto esse que vai prejudicar o seu negócio e até mesmo impossibilitar esse negócio. Aí os caras vêm, a nossa polícia, que infelizmente hoje não representa mais o brasileiro, a maior parte deles. É preciso lutar imediatamente por uma polícia independente, porque aqui não é a Polícia Federal. É aqueles que mandam na Polícia Federal. Isso sim é o que está acontecendo. É isso que acontece no Brasil. Aqueles que mandam, e mandam muito, estão fazendo isso aqui. Isso aqui não era assunto nem para a Polícia Federal, mas numa forma de oprimir aqueles que pensam de forma diferente, que têm outras opiniões, aí usa, né, porque é uma autoridade. Então é um absurdo. Essa matéria chegou até mim através de Rogério Lima. Um abraço forte para esse grande guerreiro aqui, sempre conosco, engrandecendo inclusive aí os comentários, com grandes comentários coerentes. E é o seguinte, eles falam, né, que o inquérito já foi instaurado, essa matéria da Revista Oeste. Eles dizem o seguinte, ó: a Polícia Federal concluiu que o Google e o Telegram podem ter praticado crimes contra as relações de consumo ao criticarem o PL 2630, cujo objetivo é regular publicações nas redes sociais e na internet. Então, pausa. Se você tem um país que se diz democrático e uma opinião é criminalizada, ele não é democrático. Isso aqui são todos os aspectos de uma ditadura. Se você parar para pensar, meus irmãos, como é que funciona a política, você vê que está errado. São 4 anos de dezenas e dezenas de deputados criando lei em cima de lei. O que é que isso gera? Se você cria lei em cima de lei, você aumenta, obviamente, o poder do juiz, porque é o juiz que vai executar. E se tem diversas leis para cada coisa, o que é que acontece? Vai ficar sujeita à interpretação do juiz, que dependendo de concordar ou não, ele vai meter o que ele quiser e vai estar respaldado pela lei, já que os nossos parlamentares não têm muito o que fazer, né? E fica criando lei em cima de lei. Esse é o grande problema. Além disso, ainda quando a lei não existe, justamente por ter dado esse espaço a eles, eles agora mesmo criam a própria jurisprudência. E estão baseados na lei, porque, repito, tem lei para tudo nessa vida. Leis e mais leis, uma contradizendo a outra. Então é um absurdo o que acontece, né? Parece que ninguém vê isso. Eu não sou nenhum especialista da área, mas sou curioso. E eu vejo a quantidade, se você ficar assistindo mesmo, e de vez em quando eu tô com um tempinho livre, eu gosto de ficar vendo as audiências, né? O debate dos advogados ali, a promotoria. Cara, você vê que é um absurdo. Tem várias leis para a mesma coisa. Então fica sujeito mesmo à interpretação desse juiz. E aí vem, né, os aspectos de uma ditadura. Porque diz com quem andas e eu te direi quem és. Esses caras admiram todos os regimes autoritários. Todas as ditaduras do mundo, inclusive sangrentas e violentas. Se disfarçam aqui no Brasil com discurso de amor, quando na verdade é ódio puro. É ódio contra aqueles que pensam diferente, é prisão. Eles já falaram isso abertamente, já mostrei aqui em diversos vídeos meus. Não tem diálogo, né? Com fascista na ponta do fuzil, já mostrei isso aqui, não vou ficar repetindo. Qualquer um que quiser ver, só é digitar aí. Eles falam o tempo todo e estão implantando isso, inclusive, na cabeça dos mais jovens. Você vai numa faculdade pública, tá mais parecendo um prostíbulo, um ponto de drogas. É terrível a situação que tá. E aí você imagina que esses caras vão ser os novos juízes, vão ser os novos repórteres, pessoas que vão influenciar diretamente a tua vida. Por isso é que eu não quero ficar mais no Brasil. Você vê essa atitude aqui da Polícia Federal, como você respeita isso? Você é obrigado a cumprir o que é determinado, senão vai preso. Mas respeitar, admirar, jamais. É vergonhoso isso que está sendo feito. E são poucos os que têm coragem para falar. As grandes empresas de tecnologias, nomeadas Google Brasil e Telegram Brasil, adotaram estratégias impactantes e questionáveis, contrárias à aprovação do projeto de lei 2630/2020. Disse assim a Polícia Federal no relatório. Para incriminar as duas empresas, a corporação se fundamentou em notícias da imprensa e num estudo conduzido pelo Laboratório de Estudos da Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo onde? Rio de Janeiro. Onde tem, no mínimo, né, a justiça mais controversa do Brasil. Segundo a PF, esse estudo expôs o uso de artifícios por essas corporações e uma campanha caracterizada por desinformação e manipulação. Essa atuação, baseada em sua posição dominante no mercado, visava e resguardava seus interesses econômicos, deixando anunciantes e consumidores vulneráveis. Não. Quem tem que dizer isso é o próprio público. Nós não concordamos com isso aqui. Nós concordamos que essa PL, ela censura e ela impossibilita a opinião livre dentro de qualquer plataforma, que, como o próprio Google explicou e disse a verdade, se ela for aprovada do jeito que estava sendo proposta,
o próprio Google teria que deletar canais previamente, já que seria responsabilizado diretamente pelas opiniões alheias. Como é que você tem uma plataforma onde qualquer um pode vir aqui, né, sem qualquer distinção, sem fazer preconceito de nada? Você pode ser de onde você for, você pode ter a cor, você pode ter a escolha que você quiser. Você vem aqui, faz seu canal, dá sua opinião sobre diversos assuntos, né? Muitos já estão proibidos, inclusive, graças a esses caras aqui. Mas você ainda vem aqui e literalmente ainda pode expor a sua opinião, desde que com um jeitinho, né? Já não era nem pra ter esse jeitinho, mas tem que ter. Beleza. Aí os caras estão achando pouco isso e querem criminalizar a plataforma. Eu sendo o dono da plataforma, ou você sendo o dono da plataforma, o que a gente faria? Olha, os caras vão criminalizar agora essas opiniões polêmicas. E tá certo, então vamos tirar. É o que eu faria. Ou eu tiraria, ou eu sairia do país, porque não dá pra funcionar assim. E é o que eles querem que aconteça, né? Que o Google, por acaso, vá embora, como já aconteceu com o Hubble, né? Pra que eles coloquem um sistema deles. Ah, beleza, a gente coloca um nosso aqui, ó. Aí pronto, já vai ser a censura prévia em nome da proteção, em nome do amor, que a bandeira que é usada é essa, né? Quando na verdade é o ódio. Então é terrível. E pior, o YouTube ainda por cima boicota vídeos com esse tipo de assunto. Não quer nem tocar no assunto. Olha, meus irmãos, é terrível. Já o Telegram, segundo o relatório, incitou seus milhões de usuários a atacarem vigorosamente o projeto, criando um ambiente propício para pressionar os parlamentares. Assim como o Google Brasil, a Telegram Brasil incentivou seus usuários a pressionarem os congressistas, disponibilizando um link direto ao portal da Câmara dos Deputados, acusa a Polícia Federal. O link que eles colocaram é um link para a Câmara dos Deputados. O que é que tem? É público. Nós temos o direito de cobrar os nossos deputados. Qual foi o crime aí? Agora, se tivesse divulgado um número pessoal de parlamentar tal, X, tudo bem, mas aqui não tem nada a ver. Os caras colocaram o link do portal da Câmara dos Deputados. E as pessoas foram lá reclamar porque sabem, não são tão idiotas e entendem que isso aqui é censura prévia. Olha o absurdo que aí você ainda tem que ouvir uma porcaria dessa, ó. Em razão disso, o incentivo à pressão sobre os parlamentares, a Câmara dos Deputados chegou inclusive a mencionar o possível crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, assim descrito no Código Penal: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O cara está dizendo que o fato das plataformas terem colocado um link que é público e que todas as pessoas desse país deveriam conhecer, olha só o absurdo. O link, que é público, agora se torna uma ação violenta contra a democracia. Então, meu irmão, você vê que, na verdade, o Brasil já era, entende? Já era. Essa oposição que tá aí é muito fraca, é medrosa, em vez de se unir. Porque, meu irmão, eu não entendo ainda como é que tem gente que quer dizer que o governo do Lula é igual ao do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez isso, velho. Ao contrário, os caras atacavam ele dia e noite. Algum outro vídeo caía e caía. Afinal de contas, eles têm aqueles grupos para denunciar. Isso é fato. Eu mesmo sofri com isso aqui e vários outros youtubers. Mas não se comparava nada a isso, meu irmão. Eu já disse pra vocês, quando a gente tá entre a cruz e a espada, você escolhe o menos ruim, velho. Queríamos que não fosse isso. Queríamos que tivesse candidatos como o Dr. Enéas. É o sonho de qualquer brasileiro. Mas a verdade é que não tem ninguém assim hoje. E aí você tem o cão e a besta fera. Você não bota o demônio puro. Você bota a besta fera que serve a ele, pelo menos. Se o Bolsonaro já fez coisas erradas, no nosso ponto de vista de muitos, seguindo as vontades e as negociações com o próprio PT, imagine o próprio PT. E aí é o que a gente não entende. Tem tanta gente aqui criticando o cara, mas que se alia a outros que cometeram vários erros também. Mas aí o cara sabe, né, deixar esses erros de lado e ver o potencial dos caras, mas não sabe, né, do outro lado fazer a mesma coisa. Sendo que nós estamos diante aqui de censuradores, apoiadores de regime comunistas, abertamente, aqueles que defendem que criminoso... Nós temos agora um dos deuses do Olimpo, esse que entrou agora, você sabe quem é, dizendo abertamente que o criminoso comete crime por causa da sociedade, porque não tem outra alternativa, não tem oportunidade. Quando na verdade é o contrário, ele é vagabundo e quer ter as coisas de forma fácil. Se fosse assim, ninguém pobre conseguia vencer na vida, e se fosse assim, nenhum rico, inclusive filhos deles mesmos, né, não se tornaria bandido. Quantos caras nascem em berço de ouro e só vivem na vida bandida? Inclusive é até meio comum no meio deles. Mais comum do que com o filho do pobre. Então não vem com essa, que isso sim é preconceito. Isso sim é discriminação. Você achar que uma pessoa, por ser pobre, ela tem tendência a ser ladrona, a ser desonesta. Isso é um absurdo. Só podia vir da cabeça deles. Então, meus irmãos, é um grande absurdo. Aqui está o seguinte, ó, no resto da matéria. No relatório, no entanto, a Polícia Federal não menciona o crime contra a ordem democrática, mas diz que as ações dos representados parecem configurar crimes contra a ordem consumerista, promovendo publicidade enganosa e abusiva. Não é. Esses delitos constam do Código de Defesa do Consumidor e na lei dos crimes contra a ordem tributária. Eles não sabem nem o que é que bota.
né? Aí aqui eles falam sobre a lei, né? Em suma, a situação das empresas Google Brasil e Telegram Brasil não apenas questiona éticas comerciais, mas demonstram abuso de poder econômico, manipulação de informação e possíveis violações contra a ordem consumerista, concluiu a Polícia Federal, né? Que vergonha, hein, Polícia Federal? Que vergonha. Vocês que a gente aqui comparava e dizia, batia no peito, é muito melhor do que o FBI americano, né? Não deixa nada a desejar, de repente, passando por uma situação vergonhosa dessa. Durante o inquérito, o Google disse que nunca conduziu uma campanha difamatória em relação ao mencionado projeto de lei. O presidente da operação brasileira, Fábio Coelho, afirmou que a publicação vinculada na tela inicial e no blog da empresa, em maio de 2023, tinha o objetivo de demonstrar a possibilidade de aprimoramento no texto da PL, não refletindo uma oposição à regulamentação. Então é isso aqui que eu falo, ó, certo? A censura é tão grande que o próprio discurso hoje, ele é frouxo, ele é medroso. E é isso aqui, ó, não refletindo uma oposição. Meu amigo, se você quer ser oposição ao que você quiser, você pode. Se você está em um país que ser oposição, ser contra uma coisa, não quero que seja aprovada, eu não quero que a PL seja aprovada. Se isso for proibido, você vive numa ditadura. Então quando você vê, repito, os discursos dos deputados, que ainda são de direita, tendo que acrescentar nas suas palavras esse medo, essa frouxidão, você sabe que está tudo perdido. É por isso que eu pretendo sair do país o mais rápido possível. Sério, família, juro pra você, se eu pudesse sair agora, eu ia. Nem que fosse andando a pé. É porque, infelizmente, eu já disse pra vocês, tem pessoas, inclusive, da minha família com problemas de saúde, tem o próprio sustento pra deixar definido, não dá pra simplesmente largar tudo e ir embora. Porque, afinal de contas, eu já trabalho há anos e construí alguma coisa aqui. Mas se não fosse isso, meu irmão, já tinha partido. Porque não dá pra você viver em um lugar que isso aqui vem da própria justiça, sabe? Não comparando, até porque não pode, né? Tem que ter cuidado com o que fala. Mas isso aqui não parece vir de uma polícia. Se dissesse a mim que vinha de alguma organização criminosa, eu acreditaria. Eu acreditaria na hora. E você, meu irmão, acreditaria também ou não? Olha a declaração final do Telegram. O Telegram declarou que não houve abuso de poder econômico, porque sua natureza é essencialmente gratuita e não obtém lucro no Brasil. Diz tudo. Diz tudo. A propaganda que o Google fez e o Telegram fez para conscientizar as pessoas o que realmente resultaria a aprovação daquela PL como estava, não vendeu nenhum produto. Os caras colocaram ali na forma de anúncio, mas não era um anúncio. Era um link que não levava você a produto nenhum. Nem tinha patrocinador pagando por isso. Era a própria empresa fazendo. Então, meus irmãos, cabia aqui, né, se fosse um país sério, processar quem está acusando disso, a própria polícia. Deveria ser processado e pagar indenização às duas redes, porque tá mentindo. Não foi vendido nenhum produto. Agora, como é que você vai processar os caras que processam? Não tem como. O Estado é muito grande nessa questão. É soberano. Para finalizar, o presidente da empresa, Pavel Durov, declarou à Polícia Federal que a publicação distribuída aos seus usuários tinha caráter opinativo e o objetivo era informar sobre as mudanças no serviço do Telegram no Brasil, não sendo ilegal ou desinformativa. Né? Mas quem diz que é legal ou não é eles, meus irmãos. As duas empresas também afirmaram que as publicações contrárias ao PL 2630 se fundamentaram no exercício do direito de liberdade de expressão, que aqui no Brasil não se tem mais. Né? Agora, uma parte também eu cobro a essa turminha aí que quer saber de tudo, porque a gente falava isso aqui. Então, quando estava censurando teorias como Terra plana, censurando teorias sobre as 13 famílias e etc, etc, tava todo mundo aplaudindo. Esses idiotas aí ficam falando um monte de baquice, de besteira. Pois é, agora chegou, né? A água bateu na bundinha dos caras também. E aí? Tá todo mundo correndo do assunto, né? Fazendo vídeos sobre outros temas muito menos relevantes. Não tinha espaço para falar de outra coisa no Brasil a não ser isso. Eu dou a minha cara a tapa aqui enquanto eu puder, meus irmãos, batendo realmente em quem bate na gente, né? Quem faz as coisas serem como são, porque é isso aqui. E ainda assim, ainda somos atacados e difamados por isso, até mesmo por outros que sofrem pelo mesmo problema.